O sistema religioso. Você sabe o que é o sistema religioso? Você sabe até onde o sistema religioso pode influenciar na sua comunhão com Deus e na sua salvação? Pois é. Pouco é debatido a respeito desse tema dentro e fora das igrejas nos estudos bíblicos. Porém, o nosso canal Estudo Divino está aqui para trazer assuntos polêmicos, assuntos que vão te fazer refletir. E hoje eu quero fazer você refletir a respeito do sistema religioso, que é algo muito sério. Acompanhe esse vídeo com muita atenção para saber de 5 características que mostram se você está ligado ao sistema religioso. Meu nome é Roberto e sejam bem-vindos ao Estudo Divino. Bem, o que é o sistema religioso? O sistema religioso é basicamente um conjunto de pessoas que se reúnem a fim de apregoar aquilo que elas acreditam para o povo, aplicando diretrizes, leis, dogmas, costumes de homens dentro desta fé que eles dizem ter. Algumas vezes essas diretrizes, esses costumes, dependendo da região geográfica, da época que foi implantada, até ajudam de certa forma a manter certa ordem e organização dentro da igreja. Porém, algumas vezes trazem grande confusão, intrigas, desconfianças e pior, até mesmo mentiras a respeito do padrão de Deus. Há muito sistema religioso aí enganando o povo para que o povo pense que Deus é de um jeito, mas na verdade Deus é de outro jeito. Sempre foi, nunca mudou. E são esses que Jesus dirá lá no tempo do fim: eu não vos conheci. Por quê? Porque eles não buscaram conhecer a Deus, achando que Deus era um personagem que eles criaram na mente deles, não respeitando a palavra que está na Bíblia e inventando calúnias e mentiras que não correspondem com a palavra de Deus, que é verdadeira e viva. Por isso eu te convido hoje a estudar comigo a respeito de apenas 5 características. Existem muitas outras, mas eu vou falar apenas 5 aqui que vão te mostrar se você está ou não ligado ao sistema religioso. E se você está, você tem que se desligar o quanto antes. Porque é mais ou menos como diz ali no livro de Apocalipse, capítulo 18, verso 4. Deus dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejam cúmplices dos seus pecados e não incorras nas suas pragas. Ali está falando de um sistema religioso, de uma mulher que é chamada da Grande Babilônia, que quer dizer confusão religiosa, uma meretriz que estava embriagada e embriagando os reis da terra e as pessoas da terra. Deus compara essa doutrina que é ensinada ao povo como uma bebida alcoólica que deixa a pessoa embriagada, sem saber da verdade, desnorteada, sem saber a verdade a respeito de Deus, do verdadeiro Criador do céu e da terra. Portanto, vamos à primeira. Você escuta muito isso? Todos são filhos de Deus. Isso é uma grande mentira. E quem é o pai da mentira é o diabo. A propósito, Jesus falou que o diabo era o pai da mentira e que os fariseus queriam fazer a vontade do pai deles. Então os fariseus eram filhos do diabo. Logo, nem todos são filhos de Deus. Existem também os filhos do diabo, como Jesus mesmo nos explicou lá no livro de João 8, verso 44, se eu não me engano. A Bíblia nos ensina que os filhos de Deus têm um amor especial para com seus irmãos, se guarda do mundo, não cometendo pecado como hábito,
A Bíblia fala que os filhos de Deus confessam Jesus como seu fiel e verdadeiro Salvador. Ou seja, se você quer ser filho de Deus, é muito mais do que acreditar ou dizer que acredita em Deus. Para honrar ao Senhor apenas com lábios, qualquer um honra. O difícil talvez para muitos seja honrar Ele de coração, em espírito e em verdade. Esses são chamados filhos de Deus, ao qual Jesus nos deu a oportunidade de sermos chamados juntamente com Ele. Segundo, batismo com fogo. Eu quero ser batizado pelo Espírito Santo e com fogo. João Batista diz que o que viria após ele não batizaria com água como ele, mas sim com fogo e com o Espírito Santo. Preste atenção. Com o Espírito Santo e com fogo são duas coisas diferentes. Isso se comprova na continuação do capítulo, que poucas pessoas leem, onde João compara o Senhor Jesus como um ceifador que vai limpar a sua eira, pegar o seu trigo que é bom e a palha que não vai servir para nada, ele vai jogar no fogo, lançar no fogo. Então ele deixa bem explicado a respeito do trigo e da palha que vai ser jogada no fogo. A palavra batismo vem do grego baptizo e quer dizer imergir, imersão, mergulhar. Quando se fala imergir na água, batismo na água, é exatamente o que acontece, né, quando nós nos batizamos com água. Imergir no Espírito, olha que palavra bonita. Imergir no fogo é aquilo que Jesus falou, onde vai lançar aqueles que desobedeceram às ordens do Pai, onde haverá ranger de dentes e muito pranto. Isso se cumpre toda a Escritura, onde Jesus diz que falará: vinde benditos do meu Pai e herdai o reino, e afastam-se de mim, malditos, porque não obedeceram nem respeitaram os seus mandamentos. Terceiro, esse é um dos maiores enganos da história do cristianismo, da história da igreja cristã. Lúcifer, o anjo de luz que virou o diabo. Uma grande mentira inventada e crida por muitos cristãos durante séculos e mais séculos. Pois é, a Bíblia não ensina isso. Os livros de Apocalipse, Ezequiel e Isaías, de onde são tirados textos isolados para afirmar isso, não nos levam a entender que aquelas escrituras estão falando de Satanás. E a Bíblia, num contexto, não fala nada a respeito disso. Muito pelo contrário, Jesus afirma que Satanás foi homicida desde o princípio. E nas escrituras que são tiradas, textos isolados para falar que ali está falando de Satanás, são escrituras que estão falando de reis, rei da Babilônia, rei de Tiro e príncipe de Tiro. Quando fala estivestes no Éden, jardim de Deus, não é uma alusão ao diabo, porque Adão e Eva também estavam lá. É alusão à essência e origem de Adão e Eva. Uma alusão ao homem, porque o próprio Deus fala para aqueles reis, para aqueles príncipes que estavam querendo ser como Deus, e ele diz: você não é Deus, você é homem, tu é homem. Né? E fala: eu te porei diante dos teus inimigos, que dirão: não é acaso esse o homem que fazia estremecer, abalava as nações? Ou seja, quando é feita essa alusão do estivestes no Éden, é uma alusão ao homem. Homem, você um dia esteve no Éden, jardim de Deus, era perfeito nos seus caminhos e formoso, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, transgressão da lei, do que Deus tinha ordenado. Então, não caia nessa de que o diabo um dia foi um anjo de luz e ganhou um nomezinho bonito de Lúcifer nas novas traduções da Bíblia, né? Porque tiraram lá o luz da manhã, tiraram essa escritura que era original e colocaram uma transliteração do latim ali em cima, de estrela da manhã, né? Que quer dizer Lúcifer. É apenas a tradução. Para quê? Para que ficasse mais bonito o nomezinho, para poder dar para esse anjinho que um dia haveria sido um anjo de luz, um anjo de muita luz, que traiu a Deus e tudo mais. Isso contradiz até a oração do Pai Nosso, porque a palavra diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. No céu, a vontade de Deus é sempre feita. Outro também que eu gosto demais,
é obrigado a dar o dízimo. Sou obrigado a dar o dízimo, se eu não der o dízimo eu estou roubando a Deus. Bem, amados, o dízimo, eu vou repetir uma coisa que talvez você já tenha ouvido muitas vezes. O dízimo é do Velho Testamento. O dízimo é da Velha Aliança. Mas como? Deus não muda isso e aquilo? Tá, leia Hebreus 7. Lá está dizendo que, segundo a lei, os sacerdotes, a tribo de Levi, cobrava dízimo do povo, segundo a lei. Porém, mudou-se o sacerdote, levantando-se outro, isto é, Jesus Cristo. Mudando-se o sacerdócio, faz-se necessariamente mudança da lei. Porque a lei não aperfeiçoou coisa alguma e é anulada pela fraqueza da sua inutilidade. Hebreus 7 responde a questão do dízimo. Atos dos Apóstolos responde a questão do dízimo. As cartas de Paulo respondem a questão do dízimo. Atos dos Apóstolos mostram o povo doando sem limites, não 10%. As cartas de Paulo diz: quem pouco semeia, pouco colherá. Quem muito semeia, muito colherá. Como colher ou plantar muito ou pouco se o padrão é 10%? Você não é obrigado a dar o dízimo. Você, se quiser dar o dízimo, ótimo, separe os seus 10%, você vai estar contribuindo se você estiver fiscalizando e vendo para onde está indo o seu dinheiro, o seu alimento, o que você quiser dizimar. Porém, não leve isso como obrigação. Quando você não puder dar 10%, dê 5%, dê 1%, dê o que você puder. E não se limite a 10%. O dízimo é da Velha Aliança. E quem está na Velha Aliança está segundo a lei. E quem está segundo a lei não está em Cristo Jesus. Como a própria Bíblia nos explica, o fim da lei é Cristo. E por último, Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Algumas pessoas já estão até convencidas a respeito desse tema, mas eu preciso falar isso porque é um grande engano. E muitas pessoas comemoram o nascimento de Jesus no Natal, que quer dizer nascimento, né? A palavra Natal quer dizer nascimento. Porém, essa data era uma tradição pagã que foi adaptada, assim como muitas outras, né, lá no século III, por Constantino e a sua turma que veio do paganismo e introduziram isso no cristianismo. E essas coisas foram ganhando força, e assim como o dia de finados, né, que também era uma tradição pagã, assim como outras coisas, foi implantado também o dia 25 de dezembro, que era uma data comemorada no paganismo para adorar o Deus Sol, Tammuz. Deus Sol, que a Bíblia mostra que até o povo de Israel adorou em certa ocasião, virados de costas para o templo, adorando o Sol, adorando a Tammuz, né? Que era o chamado Deus Sol. Então essa data era uma data onde se comemorava festividades para ele. Não sei se era de nascimento ou o que era. A Bíblia não diz exatamente o dia que Jesus nasceu e não há nenhuma escritura que nos relate isso, porém em dezembro é pouquíssimo provável que tenha sido, pois nesse mês é inverno lá naquelas bandas e provavelmente os pastores não estariam ali com as ovelhas pastoreando, como diz na Bíblia que aconteceu. Bem, essas são algumas características de que o sistema religioso te faz acreditar. Nem toda a igreja funciona em cima do sistema religioso. Tem muita igreja que funciona em cima do verdadeiro evangelho, em cima da verdade, como cabeça Jesus Cristo. Mas muitas outras têm como cabeça os homens. Assim como era lá no passado, os fariseus, criando diretrizes e leis e regras e baseados na lei de Moisés, que não edificaram nada nem ninguém. E nem tampouco vão edificar agora. Que Deus te abençoe e que você possa ser liberto do sistema religioso. Continue no nosso canal, que aqui nós vamos abordar não só esses 5, mas muitos outros temas que vão te mostrar o que o sistema religioso diz e você não pode acreditar, porque a Bíblia diz diferente. Deus te abençoe e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.